Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando direitinho, obedecendo as regras de higiene, isolamento. Fiquem tranquilos, já já tudo isso vai passar e a gente vai se ver, viu? Vamos lá. Então a gente tá as últimas aulas a gente viu a divisão regional brasileira, a divisão política, certo? Hoje nós vamos começar a falar especificamente da região norte, certo? O território da região norte ele é formado por 7 estados, sendo ele Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. As suas maiores cidades e as principais também são Manaus e Belém. Lembra que nós falamos que a região norte é a maior região das 5 regiões brasileiras? Então, além disso, ela cobre 45% do território nacional. A área dela é superior à área da Índia, por exemplo, e só um pouco menor do que a União Europeia. Se fosse um país, a região norte seria o sétimo maior país do mundo em área. Sua população em 2019 era de 18,4 milhões de habitantes, o que é equivalente à população do Cazaquistão. Sobre a vegetação da região norte, é predominante a floresta amazônica, certo? Como formação vegetal. Essa floresta ela é tropical, é considerada uma das maiores reservas de biodiversidade do nosso planeta. As florestas tropicais desenvolvem em regiões úmidas, com chuvas abundantes e temperaturas elevadas, como ocorre na nossa região norte brasileira. A floresta amazônica ela tem 3 tipos de mata, principalmente, né? A mata de terra firme, a de várzea e a mata de igapó. Essa imagem tem no livro de vocês e dá pra gente ilustrar perfeitamente essas 3 matas, certo? O primeiro setor é a mata de terra firme. Como o nome diz, ele fica em terreno que não alaga. Situa-se em terrenos mais elevados, onde não ocorrem inundações em período de cheias dos rios. Nela aparecem árvores altas, como castanheiras, por exemplo. A mata de várzea se situa em áreas que são alagadas quando os rios estão nos períodos de cheias, certo? As árvores que são encontradas ali geralmente são altas, como as seringueiras. O terceiro compartimento que a gente vê na imagem é a mata de igapó. Ela se situa próxima aos rios e estão em terrenos baixos e estão sempre alagados. Essa mata são comuns espécies como Vitória régia e cipós. A gente vai ver especificamente o significado da palavra várzea e da palavra igapó. Várzea é um substantivo feminino utilizado para denominar planícies ou terrenos planos, em vales que são localizadas em vales extensos e cultivados. No Brasil, as várzeas são conhecidas por serem terrenos cultiváveis junto aos rios e ribeirões. Mas a gente pode pensar também por que essas áreas são cultiváveis, já que quando na cheia dos rios, elas são alagadas. E o que acontece? Os rios, durante o seu fluxo, depositam nessas áreas diversos nutrientes, que quando os rios baixam de volume, esses nutrientes são fundamentais para a fertilização daquele terreno. Por isso que ele é cultivável. A mata de igapó, a palavra igapó, significa região da floresta amazônica que permanece alagada mesmo na estiagem dos rios, ou seja, são áreas sempre alagadas. A vegetação característica dessa área, ela é pobre em espécies, as árvores são afastadas e tem numerosos epífitos. Vocês sabem o que são epífitos? Epífitos são aquelas plantas que vivem sobre outros vegetais, mas utilizam ele apenas como suporte, sem retirar nutrientes. Exemplos, bromélias e orquídeas. Sobre a vegetação da região norte, é importante a gente destacar que não existem apenas a floresta como característica da vegetação. Existem também manguezais, cerrados e campos, certo? Os manguezais ocorrem principalmente no litoral dos estados do Pará e do Amapá. O cerrado aparece no estado de Tocantins. E os campos aparecem principalmente no estado de Roraima. Sobre o rio, né? O rio Amazonas, da nascente à foz.
O Rio Amazonas é o rio mais extenso e com maior volume de água do mundo. A nascente do Rio Amazonas fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. Tá vendo essa setinha verde? Ele está identificando a nascente do Rio Amazonas, certo? No território peruano, o Amazonas recebe o nome de Ucayali e também Marom. Desculpa o sotaque, certo? A pronúncia não é muito boa em espanhol. Ao entrar no Brasil, o rio passa a ser chamado de Rio Solimões. Essa setinha em verde que apareceu agora identifica exatamente o ponto que o rio passa a entrar no território brasileiro. Vocês estão vendo que os territórios dos países estão sendo divididos, marcados por essa linha branca, certo? Onde está a setinha identifica exatamente onde ele passa a entrar no Brasil, no território brasileiro, e passa a ser chamado também de Rio Solimões, certo? No encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, dá origem ao Rio Amazonas. Olha a setinha. O aproveitamento do Rio Amazonas e os seus afluentes. A gente sabe que o rio ele não é utilizado apenas como recurso hídrico, né? Como utilização das suas águas. Ele também é utilizado, tanto o rio principal, o Amazonas, como os seus afluentes, como principal meio de transporte da região. Pelas suas águas circulam pessoas e mercadorias. Nós estamos acostumados a ver essa circulação de pessoas e mercadorias por vias terrestres, né, por rodovias. Mas na região norte são poucas as rodovias por conta exatamente da vegetação e do clima. Esse transporte ocorre principalmente pela rede hídrica, certo? Por exemplo, para ir de Manaus a Belém, as embarcações levam cerca de 5 dias. Descem o rio Amazonas até chegar próximo à sua foz, onde está localizada a cidade de Belém. Ao longo do caminho, passam por diversas cidades e vilas. Embora esses rios sejam majoritariamente de planícies, ou seja, com poucos desníveis, o rio Amazonas e seus afluentes apresentam um potencial para gerar energia elétrica. Mas a gente também precisa pensar nas consequências dessa possível geração de energia elétrica, né? Para fazer as obras de usinas de geração de energia elétrica, de hidroelétricas, são necessárias construções, grandes obras de construções civis, né? E essas construções civis vão acarretar problemas sociais e ambientais, que são muitas vezes irreversíveis. Mas por que problemas sociais? Porque a grande parte da população que vive na região Amazônia, ela tem uma relação direta com o rio. Ela depende do rio para a sua subsistência, para o seu sustento e também para o seu transporte e diversas outras atividades, certo? Se for instalada uma usina hidrelétrica nessa região, toda a população ribeirinha, assim como as populações indígenas, vão sofrer o impacto. E também a gente precisa considerar os impactos na biodiversidade e no fluxo hídrico da região. Tá vendo esse GIF que tá aí, né, no slide? Esse GIF é muito interessante porque ele mostra como fluem os nossos rios aqui no Brasil, né? De onde eles estão originando para onde eles estão indo, a foz, o caminho, o percurso mesmo. Então, nesse círculo verde, a gente está identificando a rede hídrica da região norte, que tem como o rio principal o rio Amazonas. Olha a foz do rio Amazonas ali em cima, no norte, tá vendo? Agora nós vamos fazer as atividades. A atividade vai ser no livro do segundo bimestre, na página 22 e 23, certo? Na página 22, são 2 questões. A primeira questão você vai completar o mapa, escrevendo o nome de cada estado da região norte, depois escrevendo o nome da capital de cada estado e pintando cada estado da região norte de uma cor diferente. Na questão 2, observe o mapa e responda. A linha do Equador atravessa quais estados da região norte? Quais estados da região norte são inteiramente localizados no hemisfério sul? Essa é a letra B. Na letra C, quais estados da região norte são banhados pelo Oceano Atlântico? Página 23, observe o mapa e responda. O que os mapas mostram? Quais os climas que abrangem a região norte? Quais são os tipos de vegetação da região norte? E qual o clima predominante na floresta amazônica?
Vocês vão responder essa atividade no livro, tirar uma foto e mandar para o e-mail da Pro, tá certo? Se vocês quiserem tirar uma foto aparecendo com a atividade, sorrindo, vou ficar muito feliz porque a gente mata a saudade. Se não quiser, não tem problema. É só mandar a foto da atividade, tá certo? Espero vocês. Um beijo, até a próxima.